Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando vocês vão ver essa transmissão, esse vídeo. É sempre uma alegria poder estar aqui com o nosso Vida Feliz, o nosso projeto de todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, ao vivo. Meu primo Neto, como sempre, dando o ar da graça, deve estar dando a caminhada dele lá em Belém do Pará. Antônia, amiga querida lá do Cristófilos, enfim. É sempre bom poder contar com a presença de vocês ao vivo, mas também de vocês que, claro, vão ver depois, não tem condição de acordar cedo, então, por outro motivo, não pode estar ao vivo, mas, felizmente, um número considerável de pessoas veem essa transmissão depois, veem essas reflexões, é sempre muito bom. Yara, amiga querida, bom dia para você também, uma semana abençoada para você, para todos nós, minha querida amiga, Zé Ricardo, enfim, estamos aqui para começar a nossa semana já pensando, sim, aquilo que a gente sempre fala, acho que é super importante, a gente está sempre pensando nas nossas atitudes, pensando em alguns aspectos que são muito importantes da nossa vida e que são determinantes nessa nossa busca constante da felicidade, não é verdade? A Andréia Moreno, outra amiga muito querida, enfim, muito bom ter vocês aqui ao vivo e vocês também, como eu falei, que vão ver depois, o meu carinho, o meu apreço, minha alegria. Então vamos lá, gente, o nosso tema, Luciana Silva entrando aí também, que bom, Luciana. O tema hoje tem relação com aquelas brigas, com aquelas contendas que a gente tem às vezes no nosso dia a dia e que são absolutamente inúteis. A palavra é essa, inúteis, né? E eu escolhi, né, do livro que a gente acompanha aqui todas as segundas-feiras, Vida Feliz, para quem ainda não sabe, né? É um livrinho, psicografia do Divaldo Franco e o espírito Joana de Ângeles. E a mensagem número 23 trata exatamente dessa questão, dessas brigas bobas que às vezes a gente acaba se envolvendo. Então, vamos ver a reflexão, o que ela traz para nós em relação a isso. Ela fala o seguinte, olha só. Evite as contendas, né, as brigas, sempre inúteis. Entre contendores, a razão é sempre de quem não se envolve em discussões infrutíferas. Nessas lutas verbais e alterações violentas, surgem males de difícil reparação. As palavras que a ira coloca na boca do altercador, ou seja, daquele que está brigando, que está querendo se impor pela força, raramente expressam o que ele pensa. Traduzem-lhe o estado de desarmonia e a necessidade de esmagar o antagonista. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo, que a todos nos ensina sem pressa. Mariângela, meu amor, Rosa, querida também, olha que coisa interessante que ela está falando em relação a esses conflitos, essas brigas, essas contendas, que volta e meia a gente se envolve, não é verdade? Então ela fala que são sempre inúteis, porque na verdade sempre vai haver uma outra maneira de nós resolvermos algumas pendências que não seja pela briga, né? Tem muita gente que acha que não tem jeito, às vezes tem que ter briga mesmo. Será? Quando a gente briga, a própria palavra briga, contenda, né, ela já significa um estado alterado da nossa consciência, das nossas atitudes. É um padrão vibratório já denso, não é verdade? Então, ela chama a atenção que será sempre inútil, né? Ou seja, nunca vai sair alguma coisa totalmente positiva depois de uma briga, né? Se aquela situação pudesse ser resolvida de uma maneira mais pacífica, né? E, como ela fala, né, entre
duas pessoas que estão ali naquele processo de contenda, de briga, né? Aquela pessoa que consegue se manter, que não se deixa envolver por discussões que ela chama aqui de infrutíferas, essa pessoa tem tudo de bom a receber, tem tudo de bom a não se envolver no momento que ele percebe que o pomo daquela discussão, a razão daquela discussão, ela é totalmente infrutífera, não vai dar em nada. E quantas vezes nós nos envolvemos em situações como essa, não é verdade? Então, se a gente for parar para pensar, em algum momento em que nós nos destemperamos, em que nós perdemos a linha, vamos dizer assim, acabamos brigando, discutindo, em várias delas, o que estava por trás era aquele nosso ego ferido, aquela nossa necessidade de a gente ter a última palavra, da gente querer que a pessoa aceite aquela nossa posição, aquele nosso ponto de vista a todo custo. Então a gente acaba discutindo, acaba se envolvendo nessas brigas que às vezes são terríveis, né? E que geram atitudes até mesmo violentas. Não necessariamente de agressões físicas, a gente sabe disso. Mas existem palavras, como ela fala aqui, né? Lutas verbais, existem discussões, palavras que saem da boca daquelas pessoas que naquele momento estão totalmente envolvidas pela ira, pela raiva, que ela chama a atenção que às vezes são de difícil reparação. Aquela mágoa por aquilo que foi falado, por aquilo que foi feito, aquele tipo de agressão que aconteceu, aquela mágoa é tão profunda, ela fica tão arraigada, a gente fica tão marcado por aquilo que aconteceu, que às vezes é até difícil a gente, nessa encarnação, muitas vezes, conseguir perdoar, conseguir reparar aquela violência que foi cometida contra nós, né? Então ela chama a atenção disso. Quantas e quantas pessoas guardam mágoas profundas até hoje em função de uma discussão que naquela hora da raiva, como ela também chama a atenção aqui no texto, que nem sempre é o que a pessoa pensa. A pessoa está movida pela ira, pela raiva, então acaba falando uma coisa que depois ela vai até se arrepender, né? Ela vai até se arrepender daquilo que falou, mas não tem jeito, já saiu, a palavra já saiu, a ação já aconteceu. Então, é por isso que eu falo, fica algo muito mal resolvido, fica uma situação muito desagradável, a gente se arrepende, a gente gostaria de voltar no tempo, se possível, para fazer diferente. Ou seja, é algo que a gente precisa ter muito cuidado, para que nem sempre, para que a gente possa, o máximo possível, evitar esse tipo de situação. Porque às vezes são pessoas muito queridas nossas, são pessoas do nosso convívio, e que em função de uma discussão, seja ela qual for, né, a gente acaba brigando, a gente acaba discutindo, a gente acaba falando, né, determinadas palavras contundentes que ferem tremendamente. Isso magoa, né? Imagina um pai e uma mãe falando isso para o seu filho pequeno. Quantas situações semelhantes a essa a gente não ouve por aí, né? Pais e mães que agridem seus filhos, né? Não fisicamente, mas através de palavras muito mal colocadas e que geram naquela criança um trauma, né, tremendo, que às vezes aquele indivíduo vai carregar por toda a vida, não é verdade? Então, ela sugere para nós que a gente tente esclarecer e argumentar com calma. É claro que é difícil, né? A gente sabe que é difícil. No momento da contenda, no momento da briga, no momento da discussão, em que está havendo ali alguma diferença de opinião, né? Alguma diferença de posicionamento, alguma indignação, muitas vezes, em relação à atitude de alguém, o tentar esclarecer com calma, o tentar fazer essa argumentação serena, nem sempre vai ser possível, mas, se a gente parar para pensar, realmente é o melhor a ser feito, né? Tentar fazer com que aquela pessoa entenda que aquela atitude não está correta, ou que ela tente entender qual é a nossa opinião, tente respeitar a nossa opinião, com serenidade, com calma. Isso realmente é extremamente necessário
para evitar tudo isso que a gente falou aí para trás, que ela trouxe aqui para nós, né? Agora, é claro, nem sempre aquela pessoa com a qual a gente está tentando trabalhar, tentando fazer esse esclarecimento, essa argumentação, com essa calma, com essa serenidade, é claro que nem sempre essa pessoa vai entender, vai ter a reação que a gente entenda que seria ideal, né? Então, como ela fala aqui, silencia e entrega-o ao tempo. Ou seja, o tempo vai chegar para todos nós. Para todos nós chega o momento da gente despertar, chega o momento da gente perceber o quanto equivocadas são algumas atitudes nossas. Então, para que a gente não desperte pela dor, a gente pode desde já buscar uma atitude de serenidade, de calma, na maioria dos momentos da nossa vida. É claro, né? A gente sempre sabe que em determinadas situações isso é quase impossível para a condição que nós somos, nós estamos agora. Porém, não há que contestar isso. Se a gente puder usar a calma, a serenidade, a maior parte do tempo, a gente vai ver que muitas das contendas, das brigas, das discussões nossas são inúteis. Ou seja, elas não vão ter utilidade nenhuma para a nossa vida. Então esse é o tema que eu escolhi para trazer hoje. Vamos pensar muito nisso. Às vezes aquela nossa vontade de ter a última palavra é algo fruto do nosso ego ainda, muito inchado, muito inflado. A gente quer que a nossa vontade prevaleça sobre as dos outros. E aí a gente acaba discutindo, a gente acaba brigando e cria aquele mal-estar horroroso, e às vezes é por uma coisa absolutamente inútil. E claro, dessa forma a gente se afasta daquele estado de felicidade que tanta gente busca, não é, gente? Então eu agradeço aí a presença de vocês que estão aqui ao vivo. Ó, o Bira, grande craque, esse cara joga muita bola. Bira, um abraço, a gente se vê lá em Santiago, meu querido. Então, gente, uma ótima semana para todos vocês, uma semana de muita paz no coração de todos, de muita reflexão, para perceber que realmente tem momentos que não vale a pena a gente se indispor, a gente discutir e baixar o nosso padrão vibratório. Tá bom? Uma ótima semana, um beijo para todos e até segunda-feira que vem.